pessoal, acho que uma outra palavra que faltou eu falar e trazer alguns exemplos a respeito do Saturno é a restrição. Eu falei muito sobre responsabilidade, falei sobre trânsitos difíceis no geral e sobre algumas possíveis prevenções de algumas coisas, né, sobre a caridade, a humildade, e dentro desse assunto da humildade entra muito nesse assunto da restrição, que seria o pouco ou o que é devido, né? É claro que são coisas diferentes, mas complementares. Então, quando eu trouxe um assunto a respeito da flexibilidade, né, a respeito de ter flexibilidade para lidar com as situações de dificuldade a respeito de Saturno, né? Então, às vezes tem algumas coisas que não tem como evitar. Então, a única coisa que a gente pode fazer é ser humilde e ter flexibilidade com aquilo. E me veio alguns outros exemplos na cabeça e eu achei importante frisar um pouco esse lado também, porque eu frisei muito o outro lado sobre contribuir, sobre se responsabilizar, ter responsabilidade. Eu até dei bronca, né, no pessoal que tá no segundo retorno de Saturno e ainda tá sofrendo com ele. E às vezes não é se responsabilizar e ter sempre alguma coisa para fazer. Às vezes é não fazer e se permitir ser cuidado. Então, isso me veio muito a respeito do segundo, às vezes até no terceiro retorno de Saturno, alguns outros trânsitos difíceis, principalmente numa idade mais avançada. Porque aí a gente vai encontrar mais essa necessidade da pessoa de aprender a ser cuidado, né? Ou reaprender a ser cuidado, né? E dar trabalho mesmo, mas dar um trabalho consciente daquilo, né? Ajudar no que for possível, mas não atrapalhar, não ficar numa birra, numa má, numa situação que mais dificulta, né? Mais atrapalha do que ajuda. Então, o Saturno, ele no próprio mito dele, né? Ele, a priori, ele aprende a conviver com a escassez. Ele tem um começo de vida muito difícil, onde horas o pai dele era presente demais, outra presente de menos, mas o presente demais era sufocante, acabava gerando tantas situações, tantos problemas que acabava restringindo a qualidade de vida, né? Então é tanta chuva que a pessoa não consegue respirar, né? Então tem algumas palavras aqui que eu não posso usar na plataforma ainda, tá? Então eu tento dar uma volta e contar uma história para vocês entenderem. Enfim, então o começo da vida do Saturno foi esse, foi muito difícil. E depois ele vê a mãe sofrendo, vê os irmãos sofrendo, vê todo mundo nos seus irmãos, os titãs, aquela coisa toda de sofrimento, de dificuldade. E ele resolve colocar um fim nisso. Ele fala, não pode, as coisas não podem acontecer dessa forma injusta, inconsequente, sem um padrão, sem uma conexão, sem a justa medida das coisas. E então a gente percebe que ele tem um princípio de equilíbrio com as coisas, tanto que ele tem exaltação no signo de Libra, que fala do equilíbrio, né? Então é nem o de mais, nem o de menos. Precisa comparecer, mas não de qualquer forma e de qualquer jeito. Tem a quantidade certa de chuva, a quantidade certa de frio, a quantidade certa de calor, a quantidade certa de tudo. É bom, é saudável a gente comer proteína, mas proteína demais sobrecarrega os rins. Se você não está utilizando a proteína para uma atividade física. É importante você comer açúcar, faz bem açúcar, mas açúcar demais causa 1000 problemas de saúde. Então, é o que as pessoas têm muita dificuldade, né? Ou faz bem e pode muito, ou faz mal e não pode nada. E o Saturno, ele fala sobre essa relação do tempo certo de cada coisa, a quantidade certa, né? A quantidade, a qualidade, o tempo, todas as características de uma forma equilibrada e correta de cada coisa. Então ele toma o lugar do pai, do Uranus, e nessa nova, ele assume o poder, né, nessa nova jornada que ele tem de assumir esse poder e liderar, chegam as moiras, as fiandeiras do destino, e elas começam a falar sobre o futuro desse governo dele, e elas dizem que vai acontecer com ele a mesma coisa
que aconteceu com o pai dele. Então ele vai ser tirado do poder por um filho. Aí ele fica assim, eu vou ser tirado do poder por um filho, vou ser condenado por isso, né? Os deuses, eles não morrem, então eles não têm essa finitude, eles são exilados, castigados. No caso de Uranus, ele perde as bolas dele, está arremessada no mar, e ali dentro de uns mitos nasce Afrodite, né? Algumas histórias assim. E, enfim, eu quero as minhas bolas todas aqui, né? Então, por favor, não quero que isso aconteça comigo. E eu fico com medo. Imagina um filho meu ser igual ao avô dele, fazer a mesma besteira que meu pai fez e acabar descontrolado tudo. Eu preciso de um governo correto, um governo justo para que as coisas prosperem. É a agricultura, né? Então, o tempo certo do plantio, o tempo certo da colheita, o tempo certo de armazenamento, o tempo certo de recolhimento. Por isso que a agricultura tem a ver com Saturno, né? O tempo certo, o ciclo certo das coisas. E por isso a astrologia também tem a ver com Saturno, porque é o tempo certo de cada coisa. Então, Saturno, Cronos, com medo da desordem, do caos, da aleatoriedade, da imprevisibilidade, da dificuldade e escassez que isso geraria, ele resolve tomar uma medida drástica. Então, como ele já sabia que o que tiraria ele do poder seria um próprio filho, ele resolve eliminar essa possibilidade. Não que ele não teria filhos, né? Porque naquela época não existia essa possibilidade, né? Eles eram muito sem vergonha e não se cansavam de colocar filho no mundo. Então ele resolveu trancafiar os filhos no seu estômago. Então ele devorava os filhos para que eles não pudessem fazer nenhum tipo de maldade, tirando ele do poder. Então, novamente, a gente vê uma restrição da vida, da possibilidade da existência, de uma tentativa de controlar o próprio destino, de controlar o futuro, de controlar as previsões, né, que eram as moiras, as fiandeiras do destino. Então, uma tentativa de fazer com que as coisas não acontecessem como elas precisavam acontecer. E é aquele clássico, é justamente esse ato que faz com que ele seja destronado. Então, nisso, a sua esposa, a mãe dos filhos, imagina você ter os seus filhos e não poder ficar com nenhum. Então, ela já estava cansada disso, estava exausta disso, e ela resolve, quando Zeus nasce, Júpiter, ela esconde ele, dá uma pedra no lugar e espera até que ele tenha idade o suficiente para conseguir salvá-la das garras do temido pai, né, do seu marido, do pai de Júpiter, Zeus, desse impositor, esse tirano, né? E aí Júpiter cresce e faz a mesma coisa com o pai. Então Saturno, ele tem muito a ver com predestinação, num sentido de repetição de padrão. Então, quanto mais medo a gente tem de algo, mais aquilo acontece. E aí entra nessa questão da restrição, né? E de humildade, de depender, às vezes, da ajuda de outra pessoa. Muitas vezes as pessoas que têm mais pavor e medo de depender de alguém, porque elas são livres e independentes, mas são as que precisam de ajuda depois. As que mais aprontam, né? E depois precisam de ajuda, até para fazer questões básicas, né? Não conseguem, às vezes, ter a autonomia do próprio corpo e da própria higiene, da própria alimentação. Então, uma das coisas que Saturno ensina é que a gente precisa... Saturno ensina, tá, gente? É entre aspas aqui, não é exatamente Saturno, é um simbolismo de uma representação de uma lei da natureza, é simplesmente assim que acontece. Salvo, claro, algumas pessoas não se encaixam nesse tipo de consequência porque elas não estão nessa mesma egrégora. Então, as pessoas que estão sob proteção de outra coisa mundana, elas acabam, pagando tudo depois que morre. É o que eu acredito, pelo menos. Quando Saturno ele faz esse aspecto de retorno, seja o primeiro ou o segundo, ele também pode nos deixar numa condição de precisar de ajuda.
para que a gente possa aprender a ter humildade, que é a flexibilidade das juntas, é o ajoelhar, é o rezar, é o pedir, é a humilhação. Eu acho que eu até mencionei isso de humilhação no vídeo anterior que eu fiz sobre Saturno, porque ele é para tirar a vaidade, tirar o orgulho e colocar cada ser humano no seu devido lugar, né? Cada indivíduo, cada pessoa no seu devido lugar. Nem de mais, nem de menos. Porque se você se acha de menos ou se acha de mais, não é adequado, tem que estar no justo lugar. Então, muitas vezes acontece isso também, de alguma situação de saúde grave, séria, e que a pessoa acaba precisando aprender a depender dos outros, ou receber ajuda, ou a pedir ajuda, porque muitas pessoas às vezes querem ajuda, mas não sabem pedir. E é muito importante saber pedir. Uma coisa que a gente está aprendendo muito isso com o chat GPT, com essas inteligências artificiais, é que a gente tem que saber dar o comando correto. Algo que antes era só feito por programadores, nós agora, se a gente quer usar essas inteligências artificiais, a gente tem que saber pedir, a gente tem que saber perguntar, a gente tem que estar programando o comando que a gente quer que essa máquina, essa inteligência artificial execute. E não é diferente de quando a gente tem uma narrativa intelectual e quer aprender algo. A gente precisa ter a humildade de saber fazer a pergunta correta para chegar na resposta que a gente está querendo. Porque simplesmente sentar e esperar o conhecimento vir é uma coisa. Você só vai ir na mesma média do que está o seu tutor, seu professor, às vezes até menos, porque ele não está falando tudo, e vai estar na média dos seus outros colegas. Agora, se você sabe fazer a pergunta certa, você vai saber chegar na pessoa que vai saber responder aquela pergunta para você, né? Então, a humildade ela é muito importante para você ir mais longe, para você conseguir concretizar, perpetuar, fixar, ter a estruturação fundamental e necessária. E quanto mais fortalecida essa base, mais alto você consegue subir. E por isso que é importante ter essa humildade, porque às vezes a pessoa consegue ir alto, mas ela não fortaleceu a humildade, ou não fortaleceu um cuidado com a saúde, ou ela não previu um estresse, ela não teve não guardou dinheiro suficiente, alguma coisa que aí fez um probleminha, deu uma rachadura lá na sua base que não estava fortalecida. E por isso que as estruturas elas precisam ser maleáveis e flexíveis, né? Acho que no Japão que utilizam bambus, né, como estrutura, porque eles têm essa firmeza e essa flexibilidade. Às vezes você não vai ter um filho, ou não precisa necessariamente fazer mais caridade ou ajudar mais pessoas, mas às vezes você precisa aprender a ser cuidada, né, a ser cuidado, a pedir ajuda, a receber ajuda. Isso também é importante, também é uma etapa, também faz parte desse aprendizado, dessa época, desse período de retorno de Saturno, quadratura de Saturno, né? Oposição de Saturno. Então, de 7 em 7, mais ou menos, de 7 em 7 anos, nós temos essas fases, essas etapas. Então, aos 7 anos de idade, a gente consegue ter a primeira consciência de si, e termina o desenvolvimento da formação da personalidade aos 7 anos. Depois, aos 14, começa a fase da pré-adolescência, onde se iniciam os hormônios, né, masculino, feminino, e essa distinção de orientação, essa distinção de um grupo a qual você faz parte, né, de uma série de características, de gosto e de individualidade também. Depois, aos 21, você começa a exercer essa individualidade no mundo, e depois aos 28 você precisa contribuir e ter algo já concretizado e já algo feito. E aí vai se repetindo, né, como uma forma também de desenvolver melhor algum tipo de trabalho por conta, ou algo nesse sentido, de estar dentro de um desenvolvimento religioso. Geralmente aos 21 você tem que estar já com um desenvolvimento religioso em dia. Aos 28 você já tem que estar numa formação familiar e contribuindo. A questão profissional ela também vai pegar muito aos 28 ou aos 21. Aos 7 e aos 14 é um pouco mais leve, são mudanças mais internas e mais relacionadas com a
individualidade. Então, se você já passou pelo primeiro retorno de Saturno e está indo para o segundo, você pode também ter uma ideia das etapas, né, dessas quadraturas ou oposições de Saturno, somando mais 7 a partir dos 28, mais ou menos ali, né? Para se ter uma ideia aproximada. É claro que se você olhar mais certinho, com precisão, vai ter uma ideia melhor das datas, né? E fazer essa associação com os seus 7 anos, com os seus 14, com os seus 21, com os seus 28, se você está chegando no seu segundo retorno de Saturno, né? Então também tem como dar uma olhada nisso. Enfim, pode ser que seja um retorno de Saturno com restrições também, né? Não só responsabilidades, mas aprender a restringir para ver o que é essencial. O Saturno também são as margens que fazem com que o rio desague até o mar. Então, algumas situações a gente acaba passando para aprender a desenvolver algumas outras habilidades ou para ver o que realmente importa, quem realmente importa, o que é realmente essencial. Enfim, só mais algumas palavrinhas, provavelmente eu faça mais vídeos sobre Saturno, então vira a nossa conversinha sobre Saturno. Deixem perguntas, sugestões, temas, vídeos que você gostaria de ver aqui no canal, para saber exatamente o seu caso, o que vai acontecer com você no seu retorno de Saturno. Você pode dar uma olhada nos vídeos aqui do canal, ou fazer os cursos comigo, ou aula particular, ou óbvio, né, o atalho, a consulta. Então é só mandar mensagem, meu contato está na descrição de todos os vídeos, é o meu WhatsApp, você fala diretamente comigo e eu explico como funciona a consulta. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!